Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Biomimético. Hoje a gente vai conversar sobre 5 lições da natureza sobre cooperação e competição. Vamos lá? Para começar a conversa, a gente pode se questionar quais são os fundamentos dos comportamentos competitivos e colaborativos, né? Competitivos e cooperativos. A sua origem é cultural ou é natural? De que forma a natureza pode nos instigar a refletir sobre isso? Vamos começar o número 1 com o paradoxo da competição. Então a gente sai de um lugar onde vem uma revolução industrial e a gente coloca dentro de um modelo econômico que a competição é mais importante para que a gente possa evoluir e traz isso como se isso fosse algo que acontece. E a gente traz isso como se fosse algo que a natureza tenha nos ensinado, né? Onde a gente fala que é o mais forte que sobrevive. Quando na verdade não, a natureza diz que é o que melhor se adapta. E quando a gente pensa no que melhor se adapta, a gente pode pensar muito mais em cooperação do que em competição. Número 2 fala dos grupos cooperativos e altruístas, superando o desempenho dos grupos que são egoístas e competitivos. Alguém lembra do experimento das galinhas realizado pelo William Muir? O experimento gerou polêmica, tá? E basicamente, resumindo, o que aconteceu é que ele colocou galinhas numa gaiola de forma cooperativa e em uma outra gaiola ele colocou só as galinhas que mais produziam ovos. No entanto, as galinhas que viviam numa situação com características cooperativas produziram 160% a mais do que as galinhas que eram as maiores produtoras de ovos. Ou seja, ele quis provar que a coesão social superou o egoísmo. Assim, a longo prazo e estimulando uma visão sistêmica, as organizações que encontrarem equilíbrio entre competição e cooperação vão conseguir desenvolver, uma cultura dentro da empresa de altruísmo e colaboração. O número 3 é que cooperação é regra e competição é exceção, tanto na nossa sociedade quanto na natureza. Os dois são pilares de evolução, tá? Para todos os tipos de organismos, inclusive nós. A competição, no entanto, acontece apenas em momentos pontuais, porque ela é extremamente desgastante e cansativa, tá? Seja para nós humanos, seja para os outros organismos vivos, né, na natureza. Então, ela é importante para que a gente possa trazer um incentivo para fazer melhor, para otimizar o que a gente vem fazendo, para buscar novas formas de inovação, para estimular tudo que é novo, fazer diferente. Então, assim, a competição ela é importante. Na natureza, ela acontece também. Na natureza, a competição também é pontual. Acontece na busca por territórios, na busca por alimentos, na partilha, na reprodução, né, na busca de um parceiro, de uma parceira. No entanto, ela é cansativa e ela é perigosa no que se trata de assegurar a vida. Então, se a competição é pontual, a cooperação é onipresente. Quando a gente fala de fotossíntese, de respiração, da vida em si e todos esses processos entre espécies e reinos diferentes, a gente está falando de cooperação. Mais interessante ainda é que nós humanos conseguimos estabelecer escalas de cooperação nunca vistas antes no mundo animal. E segundo Yuval Harari, foi isso que nos levou a construir a nossa sociedade como ela é hoje, por causa das narrativas. E criar histórias e acreditar nelas, tá? A gente tem uma questão de 4 níveis que a gente entra de cooperação e competição que fazem com que a gente entenda de que forma nós humanos nos comportamos dentro desses cenários. Ponto 4 é sobre programação reptiliana e programação empática. Então, antes da nossa inteligência e da nossa linguagem, os primatas e até os próprios humanos tinham que viver num ambiente de extrema necessidade de cooperação. Isso porque eles tinham que entender que todos eles dependiam um dos outros, então eles eram todos interdependentes, tá? Por causa do ambiente de fragilidade onde eles precisavam sobreviver. Essa nossa necessidade de criar vínculos interpessoais fez com que nosso córtex pré-frontal se desenvolvesse, o que permite que a gente tenha ações de cooperação e altruísmo. Respondendo à pergunta do último Stories, a neurociência diria que não apenas, porque a gente também tem uma parte super primitiva do nosso cérebro que faz com que a gente tenha respostas automáticas de sobrevivência. Então, ou a gente se sente ameaçado, ou a gente vê aquilo como uma oportunidade. Tá? Essa parte, ela é uma parte que se chama reptiliana, uma parte primitiva do nosso cérebro e é o que faz com que a gente tenha instintos de sobrevivência, onde a gente se sente paralisado, a gente tem vontade de agir, tá?
Em situações de crise, ataques terroristas, situações de pânico, de desastre, de catástrofes, existe um comportamento de pânico quase inexistente, porque predomina um clima de cooperação. Então é como se a gente viesse de fábrica com dois comportamentos que parecem antagônicos, mas que são bem importantes para as nossas relações. Observem quando vocês tiverem uma reação automática, uma fala automática, vocês estão agindo com cortisol e adrenalina. E isso causa estresse. Quando a gente sai do automático, do modo do nosso cérebro reptiliano, e a gente trabalha com endorfina, ocitocina, dopamina, a gente tem um storytelling que traz conforto, calma e conexão de empatia muito maior de escuta. O nosso quinto ponto vai falar sobre 3 princípios de vida e inovação. O primeiro deles é que cooperação atrai cooperação. Vocês já observaram isso? Na natureza, a vida é resultado de relações de interdependência, tá? Então se entende perfeitamente o que é o dar e o receber. A gente entende que dentro das organizações, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente coopera, mais a gente recebe esse ambiente. O princípio 2 é evoluir no contato com o outro. A diversidade traz resiliência. Então, tanto na biologia quanto nas ciências sociais, a resiliência e a diversidade são 2 faces da mesma moeda, porque elas incentivam evoluir e inovar. A gente observa na natureza que a evolução vem de fato do contato com o outro, Os maiores fenômenos de inovação dentro da natureza pressupõem os processos de simbiose e de associação. E aí a gente tem os superorganismos. Então, se a gente fala numa perspectiva humana, os ambientes mais criativos e inovadores são os que mais têm diversidade. Então, se a gente lembra da antiga Babilônia, onde surgiu a questão das culturas de pensamentos novos, ou do Vale do Silício, a gente está falando de uma diversidade. Então, se a gente fala numa perspectiva humana, os ambientes mais criativos e inovadores são os que mais têm diversidade. Então, se a gente lembra da antiga Babilônia, onde surgiu a questão das culturas de pensamentos novos, ou do Vale do Silício, a gente está falando de uma diversidade. E o princípio 3 fala de subir de nível, onde a gente deixa de ter os nossos princípios egoístas, individuais, e passa a operar no sentido de pensar no grupo. A gente já falou sobre isso antes aqui, no nosso papo biomimético. Essa cultura organizacional cada vez mais forte dentro das empresas. O que facilita isso também é a internet, a nossa facilidade de comunicação, de interação, de colaboração, de inovação, devido a todas essas tecnologias que a gente tem disponíveis. Dessa forma, a nossa conversa hoje traz muito forte as questões de competição, e colaboração e cooperação, assim como de egoísmo e altruísmo. A gente sabe que eles são inerentes, que eles fazem parte da gente. O que a gente precisa fazer é incentivar os mindsets para que... Esse foi o nosso Papo Biomimético dessa semana, inspirado no artigo do Thomas Brill. Quem quiser esse artigo também pode me falar que eu encaminho para vocês. Agradeço quem acompanhou até aqui, espero vocês na próxima semana e me contem aqui o que vocês acharam, tá bom? Até mais!